Bom dia a todos, a todas e todos. Estamos começando mais uma mesa agora com o título Uso de tecnologia para análise em ciências sociais, saúde e humanidades. Nessa mesa de agora, a gente vai contar, eu conto com a presença de dois pesquisadores e já com muita experiência no uso de tecnologias, no uso de ferramentas, justamente para pensar visualizações e metrias relacionadas a ciências sociais, saúde e humanidades, que é o Dr. Alexandre Abdo, da Universidade Gustave Eiffel, na França, e o professor Dr. Rodrigo Costa, da Leiden University, da Holanda. Gostaria de agradecer a todos presentes aqui. Meu nome é Ricardo Pimenta, sou do IBICT, do LaRouge, do Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, que coorganiza esse evento junto com o CRI. E hoje a gente tem essas duas personalidades, desses dois pesquisadores de ponta, que têm uma experiência já muito grande, e eu tenho certeza que essa mesa vai ser muito útil e vai ser de um grande aprendizado, não apenas para quem está assistindo, mas para mim também. Então, vai ser um grande prazer poder mediar a mesa e poder aprender um pouquinho mais, tanto com o Rodrigo, quanto com o Alexandre, que já é figurinha carimbada lá no IBICT, já, amigo já de longa data ali entre o pessoal Sarita, e algumas outras pessoas que compõem lá a nossa COEP no IBICT. Então, dito isso, a gente inicia a nossa fala, a nossa apresentação com o Alexandre. O título da apresentação: Utilização do Cortex para análise automática de documentos em ciências sociais, da saúde e humanidades. Alexandre, prazer imenso ter você aqui com a gente, um grande prazer mesmo. A gente já organizou aqui mais ou menos o tempo de fala, então, possivelmente, quando estiver faltando cerca de 5 minutos, talvez apareça, mesmo que seja só o áudio, só para lembrar, olha, faltam 5 minutos, E, a partir daí, depois da sua fala, a gente vai passar para o Rodrigo, e depois a gente entra, então, no tempo, assim, de perguntas, discussões, onde a gente também vai ter um olhar para o que está rolando ali no chat do YouTube, para a gente poder fazer o nosso bate-papo. Alexandre, está contigo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Sempre uma alegria estar colaborando aí com a LaRouge, com o IBICT e agora com o CRI aí. Muito legal esse convite. Agradeço também. E, bom, vamos lá, né? Queria falar, então, o objetivo hoje vamos lá, diferente de algumas vezes que eu tive lá no IBICT fazendo oficinas, que a gente pega 3 dias para aprender a usar a ferramenta e tal. Aqui eu vou fazer um pouco um apanhado um pouco conceitual e depois vamos partir para uma coisa, olhar um pouco a prática. Mas vamos... eu tenho uma página aqui que eu vou ver se eu consigo... ver não. Vou compartilhar a tela aqui. E se tudo der certo, deve estar compartilhada. Com o vídeo fica mais legal, né? Pronto. Imagina que vocês estão vendo a tela e me vendo também. Isso aqui é só uma página da Wikiversidade para mostrar para vocês que depois da... Eu vou pedir para passar o link aí para todo mundo também, onde eu deixei o registro assim, de links e de tudo que eu vou falar hoje, para quem se interessar. E pronto, é só para mostrar a página. Vou começar falando um pouco, então, do que a gente está vivendo hoje, explicar um pouco o que é o Cortex, né, o que é a Cortex, e chegando então ao ponto, nós estamos vivendo hoje no momento que a gente tem, na forma de documento, banco de dados, conteúdo online, mídia social. Acho que nem precisa nesse público aqui hoje, nem precisaria introduzir tanto isso, mas basicamente é difícil achar um assunto de pesquisa hoje sobre o qual não tem informações digitalizadas que são diretamente pertinentes, né? E se você somar isso, a multiplicação das ferramentas que a gente tem hoje para coleta de dados, seja por registro de texto, de áudio, de vídeo, seja por registro de inquérito, de entrevistas, quer dizer, de surveys, de entrevistas, e em cima de tudo isso, ferramentas que facilitam
a criação de dinâmicas próprias, baseadas na interconectividade, na internet e tudo mais, mas não apenas, né, mas a ideia é que você pode criar novas dinâmicas nesses espaços virtuais, que é o que fazem as plataformas a gente não estão sob controle dos pesquisadores, mas começa a ficar difícil, e isso tudo chama as ciências sociais e, evidentemente, as ciências da saúde e humanidades também, há uma reflexão que vai até um nível epistemológico mesmo, sobre como tornar integral os protocolos experimentais de pesquisa a avaliação do potencial e a consideração de uso de métodos computacionais. Então, a ideia é que estou defendendo aqui um pouco a ideia de que a gente tem que passar do momento onde, nossa, que legal, eu posso usar métodos computacionais para isso, onde a gente, antes de começar uma pesquisa, ou na hora de bolar um projeto de pesquisa, a gente tem que começar a se pôr a questão, aprender a se pôr a questão, o que eu vou estar perdendo se eu não usar métodos digitais, porque a gente já está num mar tão grande que tem alguns temas de pesquisa onde o buraco e a perda de informação por não usar métodos que hoje em dia já estão suficientemente fáceis e acessíveis, que não requerem um grande conhecimento técnico, não justifica mais tanto você querer dizer, não vou usar métodos quantitativos porque não me interessa, simplesmente não é o meu negócio. Bom, talvez não seja o seu negócio, mas talvez só dar uma pincelada daquilo, só para entender a direção que aquilo poderia estar te apontando, tem um papel, pode ter um papel importante dentro de uma pesquisa, mesmo uma pesquisa que é essencialmente qualitativa. Por essa questão dos dados estarem muito facilmente acessíveis cada vez mais, e dos métodos de análise também estarem, né? Então, às vezes, assim, que você tem que dar uma olhada pela frestinha para poder dizer, ok, até onde eu não posso deixar de passar por ali. Bom, enfim, é uma proposta, uma ideia. E por quê? Isso em parte também porque hoje a gente está num desafio aí de que a ciência social e a ciência, as humanidades, que a gente chama ciência aberta, né, a ciência pública, não passa a ser visto como um anexo, uma coisa à margem do que os atores privados, que hoje têm acesso a dados e poder computacional muitas horas de ganhos para os superiores, ao mesmo que a gente sabe, o que a gente consegue imaginar na maioria para a maioria dos pesquisadores, né? Dados em alcance, em profundidade, que qualquer pesquisador em laboratório acadêmico ou organização cívica pode alcançar. Então, quer dizer, a gente está começando, até com esse outro estímulo, além da oportunidade, tem o desafio que é a ameaça mesmo de a gente ver que essas grandes empresas de mídia online são capazes de fazer pesquisas e tirar insights sobre a sociedade, sobre o funcionamento das relações humanas e de saúde e outras coisas, que já estão completamente fora, ou nesse momento agora estão até fora do alcance do que a ciência acadêmica ou que a ciência aberta ou pública pode fazer. E a gente tem que começar a pensar isso e caminhar para responder isso aí antes que a gente comece a ser visto como obsoleto ou como um adendo disso aí. Que evidentemente não é a realidade. Não estamos negando que tem um valor intrínseco, né, em outros tipos de pesquisa, mas a maneira como a sociedade vai ver e como isso vai ser vendido e trocado, se a gente não mostra que a gente sabe dialogar e mostra essas fraturas, esses erros, as falhas que existem em ficar só fazendo análise de dados ou fazendo uma pesquisa que não é pública, a gente vai cair num problema aí de legitimidade, inclusive. Então, uma das respostas para esse problema, em ambos esses desafios, né, encontra-se no que a gente pode chamar de infraestrutura de pesquisa. E infraestruturas de pesquisa são algo que existe em outras áreas da ciência e que poderiam cumprir para as ciências sociais o que você tem, por exemplo, nos grandes aceleradores de partícula para a física, nos parques de sequenciamento genômico para a biologia, ou nos grandes telescópios e outras coisas que existem em outras formas de pesquisa. Essas infraestruturas têm natureza profundamente interinstitucional, transdisciplinar, então elas vão exigir certas aberturas também de campos, mas elas têm a missão de promover e liderar progressos metodológicos através da mutualização, quer dizer, de compartilhamento de capacidades, tem muito a ver, de novo, com essa questão da ciência aberta,
e compartilhamento de competências técnicas excepcionais. Não tem um laboratório de ciências humanas, de ciências sociais, de humanidades digitais, não tem um laboratório que vai conseguir se dotar de financiamentos ou de meios, recursos humanos, para reproduzir o nível e a profundidade de análise de dados que você vai ter hoje no interior da Amazon, ou do Google, ou do Facebook. Não tem, eles têm, isso você precisa realmente de consórcios, de união de várias instituições para criar centros que vão ser de referência, que vão dizer, olha, eles vão servir a vários laboratórios, vão estar localizados eventualmente em algum lugar, ou ser distribuídos, tem redes distribuídas também, mas você precisa desses esforços interinstitucionais para poder bater um pouco no nível do que a gente está falando. A infraestrutura, o que eu vou apresentar hoje, o Cortex, ele é um desses exemplos, é um desses casos que é um projeto que começou há 10 anos sem necessariamente essa ambição de ser uma infraestrutura nesse sentido, mas com a ambição de fornecer a análise na época era especificamente análise de documentos, né, análise textual, e para grandes volumes de textos, para a comunidade científica, sem custo, ou com custo, digamos, mutualizado no interior desse projeto, que surgiu aqui no laboratório, na universidade, que na época chamava Paris-Est, hoje chama Universidade Gustave Eiffel, aqui no leste de Paris. Né? Eu vim parar aqui, não vou entrar nessa história, mas agora eu estou bastante envolvido, durante alguns anos não tive tão envolvido na organização da infraestrutura, mas agora consegui juntar umas pontas aí, comecei a entender que isso tinha muito a ver com essa discussão de ciência aberta que me interessa muito, e agora eu estou bastante envolvido nessa transição, nessa evolução do Cortex para ser mais assumidamente uma infraestrutura. Isso tem envolvido, e aí isso tem envolvido potencializar a ferramenta principal, e aí que eu vou falar agora aqui, se eu conseguir, vocês estão vendo de novo a tela, né? Que é o Cortex Manager, do qual, e para quem não conhece, acho que algumas pessoas talvez conheçam, mas o Cortex Manager é um serviço de análise de dados que era o carro-chefe assim, da infraestrutura Cortex. Ele tem a página, eu estou começando realmente pela página de documentação, que eu não vou conseguir fazer demonstração, aqui não é o meu interesse, talvez pudesse ser feito, mas estou pensando em usar o tempo um pouco diferente. Mas é mostrar que existe a documentação, existe passo a passo de como utilizar, como, às vezes, até criar um corpus usando algumas bases de dados, como Web of Science, como Crossref, como outras bases de dados textuais você pode obter, Factiva, enfim. E a partir daí, quer dizer, como carregar essa base nesse sistema, como fazer as diferentes formas de análise textual possível. Então, a gente tem esse aspecto de análise textual, então processamento de dados, processamento textual aqui, então extração de termos, e reconhecimento de entidades com nome de entidades, né, nome de cidades, nome de países, nome de pessoas. Aqui você tem, estou realmente mostrando a documentação, porque eu acho que é onde você pode se encontrar aqui depois. Tem vários métodos disponíveis, uma vez que você acessa o interior da plataforma, né? Vou abrir aqui o Cortex por dentro. Só que depois que você fez login, né, ele vai abrir os projetos para você. Projeto, por exemplo, aí você começa criando um projeto, dentro do projeto você vai poder carregar um arquivo, e em seguida de carregar um arquivo, você pode começar os diversos métodos, né, por enquanto a gente chama de script, porque tem questão histórica aí. E aí você vê, aqui tem os métodos de análise textual, de tempo, todos eles correspondem ao que está na documentação, lá onde eu estava mostrando. Processamento de dados, que são coisas mais básicas, assim, mais estatísticas descritivas, exploração de dados. Processamento de texto, então tem várias opções diferentes de fazer processamento de texto, extração de termos ou fornecimento de uma lista pré-determinada de termos, aí tem várias maneiras de... questões sobre detecção de períodos de temporais, e o processamento espacial, que é uma coisa mais recente, que permite encontrar endereços e geocodificar endereços no texto. Então, se o seu texto contém nomes de cidades, de países,
ou endereços, ele pode achar o lugar onde está localizado cada um, e aí você pode fazer um tratamento, seja dentro de um mapa, seja usando essas coordenadas geográficas. No caso do mapa, você tem a visualização, você tem possibilidade de criar visualizações com base nos dados geográficos extraídos e tudo mais. E aí, bom, isso aí essa parte, digamos que é quase pode ser também um pré-processamento, mas também uma análise. Aí você tem um pouco o script, que é meio que o motor principal do Cortex, que é a parte de análise de redes em cima disso, quer dizer, você cria, você faz essa análise textual para poder partir para uma análise semântica, né, analisar redes de coautoria, redes de colaboração, mas também redes de termos, principalmente redes de co-word, que a gente chama, né, que vem do trabalho do Calon, há muito tempo atrás já, Michel Calon, e a ideia de redes de termos e como os termos trabalham juntos dentro de um corpus, como eles formam grupos coesos de discurso, de formas de discurso. No caso do Network Mapping tem um tutorial, aqui tem um videozinho que mostra como utilizar e tudo mais. E aí você faz esses gráficos, famosos gráficos de redes semânticas, que se alguém já viu algum paper usando o Cortex em geral, que você vai aparecer. Outra coisa interessante é que dentro do site do Cortex a gente tem uma lista de papers que utilizam o serviço. Então, se você quiser olhar exemplos de trabalhos que utilizam o Cortex, em princípio, basta você ir no próprio site e olhar lá a lista de publicações. E aí um último elemento, que é essa questão de análise por hipergrafos, e aí entrando um pouco na questão mais metodológica, a gente está no momento onde essas ferramentas de análise de rede e tal existem já há mais de... Bom, primeiro elas existem como análise de rede há muitas décadas, mas análise de redes semânticas, de redes de hashtag, não sei o quê, o Cortex mesmo já existe há 10 anos, essas coisas são disponíveis, e a gente está no momento aí, dentro da parte pessoal que estuda metodologicamente essas ferramentas, onde já se está meio se colocando a ideia de que, estudar relações diádicas já deu o que tinha que dar, ou não necessariamente já deu o que tinha que dar, mas a gente está no momento onde a gente tem capacidade de estudar coisas mais complexas do que relações diádicas. Então, hoje você tem essa ideia de trabalhar com hipergrafos, quer dizer, relações que são entre muitos elementos, ou relações de container, de certa forma, relações de contenção. Então, no lugar de pensar o documento ligado a outro documento ligado a uma palavra, a ligação entre um documento e uma palavra, você pensa, o documento ele contém uma série de palavras, ele contém autores, ele contém datas, e como é que você lida com essa relação de conter coisas de maneira ampla, de maneira mais direta, sem perder informação ao reduzir ela a relações diádicas, né? Curiosamente, por uma questão matemática, uma curiosidade matemática, no final a representação que você faz desses hipergrafos é também um grafo, é também relações diádicas, mas um tipo de relação diádica específica, que chama grafo de incidência, aí você pode trabalhar com isso. E isso é uma nova área de scripts aqui dentro do Cortex Manager, que é esses scripts chamados sashimi, porque eles fazem clustering, né, eles recortam um corpus em pedaços, pouca brincadeira, onde você tem um pouco uma outra abordagem para fazer esse trabalho, inclusive usando também, aí tem um outro lado também, que é o de usar a estatística bayesiana mais moderna, e deixar um pouco, exigir um pouco mais estatisticamente do tratamento do que os algoritmos que a gente usa normalmente quando a gente faz análise de redes visualmente, né, que são análise de força, de força entre elementos, que imitam um pouco a gravidade e tal, ou imitam molas, na verdade, não a gravidade, imitam molas, força de mola. Então aqui, só para mostrar, talvez, acho que dá tempo ainda, onde foi parar? O projeto está aqui. Está carregando? Tá. Só para mostrar aqui rapidamente o que seria um resultado de um trabalho desse. Devia ter carregado antes, né? Bom, enquanto isso, deixa eu mostrar aqui na página do
da Cortex mesmo, a página da infraestrutura. Bom, antes de mais nada, tem até nosso seminário aqui no Rio, no começo do ano, tá a fotinho aqui, quando a gente podia ainda se encontrar para fazer coisas, que coisa incrível. Então, aqui está a lista de publicações. Então, se vocês quiserem ver algumas publicações que fizeram uso do Cortex recentemente, algumas estão aqui. Aqui tem uma lista completa, mais completa, a gente tenta manter ela atualizada, então tem várias publicações de vários anos diferentes que usaram a plataforma para você olhar. Aqui, chegou. Então, isso aqui é a imagem um pouco do que a gente tem, uma das possíveis formas de visualizar esses hipergrafos, né? Então, isso aqui são clusters de documentos, e com isso você consegue visualizar, isso aqui é um corpus inteiro com dezenas de milhares de documentos, e que está sendo visualizado numa só cara, e aí eu consigo ver as diferentes tendências dentro desses documentos, consigo dar zoom e ver como cada uma das sub-repartições estão repartidas elas mesmas, e à direita são as palavras que estão recortadas. Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu vou ver quais são as palavras que estão, ou os termos que estão mais fortemente associados a esse grupo. Então, isso permite fazer uma exploração, um outro tipo de exploração, resultante também, bom, tem vários elementos, mas é resultante de um tipo de modelo matemático mais rigoroso. Bom, eu não vou entrar nos detalhes, mas tem a documentação, se você for cadê? Aqui tem a documentação do Sashimi, está aqui. Você clicando aqui tem a explicação de como funciona, como se usa, como produzir o modelo. É um pouco relacionado, para quem já usou Topic Model, é um pouco relacionado aos Topic Models, mas com um ferramental estatístico um pouco mais sofisticado e que cria um modelo ao mesmo tempo de topics, que é os conjuntos de palavras, e de domínios, que é o conjunto de documentos. Então, você tem uma modelagem dual e não só de um lado só, onde você modela só o conjunto de palavras. Depois tem uma outra coisa que é o encadeamento de dimensões, que permite fazer uma espécie de propagar a análise que você fez para outras dimensões do corpus. Então, você consegue, a partir desse primeiro modelo de clustering de documentos e palavras, fazer um clustering dos períodos temporais, fazer um clustering dos grupos de autores, clustering dos grupos de revistas ou de outros, tudo que for metadado, nessa noção mesmo de tudo que está dentro da caixinha do documento, né, enquanto hipergrafo, tudo que está lá dentro você poderia clusterizar dentro desse mesmo processo. Acho que já não vou entrar em mais detalhe aqui, que eu quero falar um pouco também do Cortex. Então, Cortex, enquanto infraestrutura de pesquisa, estabelecendo, né, nessa direção de se estabelecer enquanto infraestrutura de pesquisa, a gente vai ter o Manager, que é essa ferramenta que talvez mude de nome, porque Manager é um nome meio esquisito, mas basicamente é o serviço de análise de dados online, gratuito, aberto da plataforma, da infraestrutura. Tem algumas ferramentas avulsas, a gente está desenvolvendo uma ferramenta de análise de YouTube que vai fazer análise de vídeo, análise de extração de comentários, de closer, de legendas, e fazer análise do vídeo e do áudio. Isso é um outro projeto que ainda está começando agora, um projeto bastante ambicioso e interessante. Tem ferramentas e dados de uma base chamada RISES, que é uma base focada no estudo da inovação, estudos de inovação mesmo, estudos de patente, estudo de publicações científicas, um pouco de sintometria, mas mais focado não só na sintometria de ficar medindo, mas na sintometria de entender quais são os processos de política pública e administrativos que levam e de investimento que levam algumas universidades a ter resultados assim, outros assados, né? É um pouco o objetivo desse projeto RISES. Inclusive com relação à inovação, patentes, quer dizer, além de publicações, de ser um lugar onde você tem uma expertise, uma concentração de expertise em ciências sociais digitais, coleta e análise de dados. Então, esse seria um pouco, junto disso, a infraestrutura vai se dotar, e está em processo de se dotar de um guichê único para acompanhamento de projetos. Então, a gente vai ter um comitê operacional, um comitê científico, e aí projetos podem se apresentar para serem construídos junto com a infraestrutura, e ferramentas digitais para pesquisas participativas, que é uma coisa que eu vou estar trabalhando particularmente nos próximos tempos. Terminando agora, que essa coisa do Sashimi foi uma coisa que eu construí junto com o pessoal lá, e agora vou passar voltando um pouco, na verdade, para coisas que eu fazia antes de ir para a França,
que é trabalhar com ferramentas digitais para pesquisas participativas e colocar isso um pouco dentro dessa lógica de infraestrutura, que é algo que faz parte do que a gente pode ter de excepcional, de interessante, dizendo justamente nessa lógica de ter capacidades e competências excepcionais que a gente poderia estar oferecendo de maneira mais facilitada para a comunidade de pesquisa, né? E tem a newsletter, eu acho que todo mundo que quiser acompanhar o que está rolando com o Cortex, se inscreve na newsletter, tipo uma vez a cada 3, 4 meses, que a gente manda um e-mail dizendo quais são as novidades, o que tem de interessante, quais são as oportunidades. E falando de oportunidades, o Cortex está dentro de um laboratório que chama LISES, que é um laboratório interdisciplinar de ciências, inovações e sociedades, que fica na Universidade de Gustave Eiffel, mas também é associado a outros institutos franceses. Esse laboratório, ele tem 3 eixos de pesquisa: tecnologias de conhecimento, saberes e transformações, um outro que é estudos de inovação e transições, e um terceiro que é estudos digitais e ciências sociais e computacionais. A gente tem todo ano uma chamada dentro de a partir de um outro instituto chamado IFRIS, a gente tem uma chamada de bolsas pós-doutorais. A gente também recebe, a gente está recebendo, acho que no ano que vem a gente vai receber um pesquisador lá da UFBA, da UFBA, que vai fazer que é professor na UFBA, vai tirar um sabático para fazer um pós-doc com a gente. Tem bolsas pós-doutorais nesse programa do IFRIS, começa todo começo de ano, então fica a dica também. E, bom, aí outra coisa interessante que é o RISES. O RISES é esse projeto europeu que junta 18 instituições diferentes para produzir isso também é uma infraestrutura, mas é uma infraestrutura mais focada nesse estudo da inovação, como eu falei, inovação e produção acadêmica. E eles têm bases de dados limpas, eles produzem bases de dados limpas e consolidadas de patentes, empresas, publicações. Acho que isso pode ser interessante para o pessoal que está mais ligado aí ao CRI, que pode ser de interesse aí. E essas bases de dados estão disponíveis para quem participa, para quem faz a solicitação lá dentro da infraestrutura lá. E ele tem certas coisas interessantes, que ele tem o texto completo de muita coisa e permite fazer análise sobre o texto completo, né? O mesmo tipo de análise que você faz no Cortex. Então, o Cortex é uma das ferramentas disponíveis dentro do RISES. Tem várias outras ferramentas, tem ferramentas desenvolvidas por outras instituições, mas o principal é desenvolvido pelo Cortex, que é a entrada, que é o RISES Core Facility, e as ferramentas de análise de texto, e de análise geoespacial, e os bancos de dados de patentes e outras coisas. Depois tem vários outros métodos de análise, de machine learning, providos por outros grupos de pesquisa. E o RISES vai ter uma online school em data science, o call for applications está aberto, eu coloquei o link aqui na página wiki. Então, quem quiser se interessar também, pode se inscrever, pode postular para participar quem trabalha nessa área de análise da inovação, análise de políticas públicas para a ciência e tecnologia, para a universidade, para patente e outras coisas também. Pode participar, pode postular para participar. Então, acho que é isso, acho que esse é o meio que o apanhado assim, que eu queria dar. Acho que deu bem com o tempo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A newsletter. O fórum. Tem uma coisa importante também. Eu coloquei aqui, dentro do Cortex Manager, eu coloquei 3 links principais e comecei pela documentação, porque o principal é a documentação. Ela não é perfeita, a gente trabalhou muito esse ano para melhorar ela, mas acho que ela é um caminho bom para começar a entender o que fazer dentro do serviço. Aí o serviço, que em si não é até que é intuitivo, uma vez que você entra lá dentro, mas acho que é bom dar uma cheirada na documentação antes. E tem o fórum, então a gente tem um fórum também, se vocês estiverem usando o Cortex, se tiverem dificuldade com alguma coisa, se alguma coisa der errado, der falha num job lá, tem o fórum, vocês podem colocar suas perguntas no fórum, tem sempre gente respondendo lá e tal. E é isso aí, gente. Aguardando aí para a nossa parte de sessão de perguntas e obrigado aí. Obrigado, Alexandre. A gente agora passa para o professor Rodrigo.
momento, gente. Pode-se ver a minha pantalla? Desculpe. Pronto. Desculpe, gente, é porque são muitas janelas, são muitas coisas para clicar. Então, obrigado, Alexandre. Rodrigo, muito obrigado também pela participação. Agora a gente passa a palavra para você com a sua fala intitulada Experiências com a utilização do VOS Viewer e Altimetria. Rodrigo, está contigo. Muito obrigado. Obrigado. Confirma-me, Ricardo, todo se vê, se escuta? Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado pela invitação, pela possibilidade de compartilhar este trabalho, estas ideias com todos vocês. Eu espero que o meu sotaque galego não seja um problema para a compreensão do que vou apresentar aqui. Em qualquer caso, mais adiante podemos clarificar qualquer questão, qualquer elemento que não quede claro na minha exposição, durante a apresentação. Por lo demais, paso a describir cales son os principais tópicos, elementos que quero falar, que quero discutir con vocês. Empezarei describindo brevemente as nocións das redes bibliométricas e tamén do que é o FOSS Viewer, que tipo de ferramenta é, para posteriormente pasar a describir o que é a almetría, cales son as principais nocións, conceitos, as fontes e tamén cales son as posibilidades analíticas que ofrecen a almetría e as ferramentas almétricas. O terceiro elemento que quero discutir, que quero falar, son as redes na almetría. Vou empezar con un pouco de teoría, con nocións máis teóricas, para despois entrar nos exemplos prácticos, exemplos que levamos desenvolvido e que poden ilustrar este tipo de redes que se poden facer, que se poden aplicar coa almetría. E, finalmente, algunha reflexión sobre cales son os futuros, os desenvolvementos futuros que podemos esperar, digamos, neste campo da análise almétrica e das redes almétricas. Ben, comezarei entón falando do FOSS Viewer, das redes bibliométricas. Como penso que todos sabemos, a bibliometría céntrase no estudo dos registros bibliográficos da actividade científica, registros bibliográficos sobre artigos científicos, sobre resultados académicos. O que temos na pantalla é un registro bibliográfico nunha base de datos como a Web of Science, pero hai moitas máis, está o Scopus, o Dimensions, o Microsoft Academic, incluso o Google Scholar. Un registro bibliográfico xeralmente compónse de elementos como, por exemplo, o impacto, o número de veces que ese artigo foi citado, o número de referencias que contén ese artigo, os actores, quenes son os pesquisadores, os autores que fixeron ese artigo, a revista onde se publicou, ou as institucións coas que están afiliadas eses pesquisadores. E tamén temos información de tipo semántico, os títulos, as palabras clave, os abstracts, os resumos, as clasificacións da ciencia que se aplican a eses artigos. E todo isto conforma un ecosistema de datos, de metadatos, que o que nos permiten é analizar en profundidade de como se leva desenvolvido a actividade científica, cales son as dinámicas, os procesos que levan aos resultados científicos. Por exemplo, como colaboran os investigadores, cales son os temas que levan producido, ou cales son as conexións conceptuais que establecen a través das, por exemplo, as citacións e as referencias. E, por suposto, tamén, que non é fundamental para a miña presentación, tamén indicadores de impacto, como o impacto polas citacións, o factor de impacto, toda esta tipoloxía de indicadores que non van a ser o centro da miña presentación hoxe. Pero, bueno, que tipo de redes bibliométricas básicas podemos establecer? Pois
Temos as redes de citación, temos tamén as redes que se establecen entre as publicacións e os autores, ou as publicacións e as súas afiliacións, os seus institutos de traballo, tamén as relacións, as redes que se establecen entre as publicacións e as revistas onde se publican eses traballos, e despois temos tamén toda a parte semántica, as relacións que se establecen entre as publicacións e os termos, as palabras que se empregan neses traballos. E, finalmente, outro tipo relativamente máis novo de relación, de rede que podemos analizar, é a relación entre as publicacións e os financiadores, os funders desas publicacións. Un exemplo, unha forma gráfica de ilustralo é, por exemplo, a rede de citacións entre as publicacións, é dicir, os artigos cítanse uns aos outros e, por exemplo, a publicación 3 menciona e cita a publicación 4, que tamén está mencionada pola publicación 1 e pola publicación 2. En base a este tipo de conexións, de relacións, podemos establecer as redes de citación entre os artigos, é dicir, como están conectados conceptualmente, como están interrelacionados polas súas citacións. Pero tamén podemos estudar cales son as relacións entre as publicacións e os seus autores. É dicir, unha publicación está feita por dous autores e, ademais, iso conéctase con unha terceira publicación porque compartillan un mesmo autor. E por exemplo, este tipo de matriz, de datos, o que nos permite establecer tamén relacións entre os autores. É dicir, o autor 1 colabora co autor 2, pero o autor 2 tamén colabora co autor 5, o cal, poderíamos dicir, o autor 1 tería algún tipo de posible conexión co autor 5. E, por suposto, temos tamén as relacións entre as publicacións, as relacións cos seus autores e as institucións deses autores tamén nos poden servir como elemento de conexión, elemento de análise neste tipo de redes. E, finalmente, tamén temos o que serían as redes semánticas, é dicir, as publicacións teñen termos, eses termos moitas veces están compartillados por diferentes publicacións e poderíamos dicir que as publicacións que comparten os mesmos termos teñen certa, digamos, conexión, similitude semántica. E todos estes son elementos que, como Alexandre mostrou, pódese estudiar co Cortex e se poden estudiar co FOSS-Viewer, que é a ferramenta que vou a introducir a continuación. O FOSS-Viewer é un software libre, está desenvolvido, está, digamos, programado por os meus colegas na Universidade de Leiden, no CWTS. É un software libre que é accesible a todo o mundo, podes empregar libremente, sen ningún tipo de restriccións. E, digamos, o principal objetivo do FOSS-Viewer é establecer análises de redes, de similitudes, e sempre cun enfoque bibliométrico ou cienciométrico. É dicir, o FOSS-Viewer está especialmente diseñado para análises cienciométricas e bibliométricas. Existen moitos diversos tutoriais, documentación, realmente non quero entrar en detalles no FOSS-Viewer porque creo que é facilmente accesible a calqueira. Realmente tamén un software relativamente intuitivo, unha vez que aprendes as cuestións básicas do software, despois é moi fácil facer análises avanzadas, análises máis complexas. Pero sí quero destacar que o FOSS-Viewer permite diferentes tipos de visualizacións e diferentes tipos de análisis de redes. É dicir, análisis de redes de coautoría, de institucións, e tamén análisis de redes de calquera outra matriz que lle introduzamos, que incluamos no programa. Ademais, tamén permite análisis textuais, é dicir, en base aos textos que extraemos dos registros bibliográficos, como os títulos e os resumos, o FOSS-Viewer é capaz de establecer, de elaborar mapas de termos. Imos ver algún exemplo durante a miña exposición. Por exemplo, sería un exemplo dun mapa de coautoría de pesquisadores en cienciometría. Como podemos ver, os nodos son os nomes dos investigadores, os nomes dos autores, e os enlaces, digamos, os vínculos entre os autores son o número de publicacións que levan feito en conxunto, que levan coautorado.
Base a isto, o FOSS-Viewer aplica o algoritmo do FOSS-Viewer para establecer clústeres que podrían ser, por exemplo, como grupos de pesquisa, grupos de investigadores que están traballando xuntos. Este é un tipo de análise que é moi fácil de facer co FOSS-Viewer. E, por suposto, cando temos os autores, tamén podemos establecer relacións entre as súas institucións, un pouco volvendo a gráfica que presentaba anteriormente sobre as conexións entre as publicacións, os autores e as súas institucións. Como podemos ver, o FOSS-Viewer tamén permite establecer relacións entre as institucións en base, unha vez máis, a coautoría, é dicir, a concurrencia das institucións nos mesmos artigos científicos. Outro tipo de mapa, como decía, é o mapa semántico, a extracción dos termos dos artigos, os termos dos traballos, e, digamos, crear un mapa de coocurrencia desos termos nos artigos científicos. Este tipo de mapa o que fai é pon xuntos aqueles termos que suceden, que pasan máis veces nos mesmos artigos. É dicir, cando dous termos están xuntos neste mapa, significa que aparecen frecuentemente nos mesmos traballos. Este é un exemplo que o que temos na pantalla, é un exemplo da investigación biomédica holandesa, Países Baixos, son toda a produción científica holandesa en biomedicina, e estes son os principais clústeres ou conxuntos de termos. Temos investigación sobre proteínas, células, sobre xenes, tamén a parte máis, se queremos, máis social, máis de investigación sistemática, de revisión sistemática, e outro tipo de investigación sobre tumores, peligros, conectividades e investigación relacionada co cerebro. Digamos, estes serían os principais temas de actividade dos pesquisadores holandeses na área da biomedicina. Pero o que o FOSS-Viewer tamén nos permite facer non é só establecer estes mapas, senón tamén caracterizalos, por exemplo, pola actividade do hospital médico, do hospital universitario da Universidade de Leiden, o LUMC. E como podemos ver, o mapa que nos permite é determinar en que áreas o LUMC está máis activo. E son as áreas que están vermellas neste mapa. É dicir, cada un destes termos significa que o Hospital de Leiden ten unha alta actividade nesos termos, ou sea, nas publicacións que utilizan esos termos. Como podemos ver, o Hospital da Universidade de Leiden ten unha maior actividade ao redor dos termos, digamos, da actividade científica relacionada coas células, cos antixenes, digamos, este tipo de temas. E, ademais, podemos comparalo con outras, por exemplo, coa Universidade Libre co Hospital da Universidade Libre de Ámsterdam. E vemos como a Universidade Libre de Ámsterdam, na súa actividade en biomedicina, ten unha orientación máis grande cara a temas relacionados coa depresión, cos cuestionarios, a parte máis psicolóxica, máis, se queremos, incluso social, do ámbito da investigación biomédica. Ben, isto non é máis que un exemplo para ilustrar como FOSS-Viewer nos permite establecer, analíticas que contribúen a, estudiar máis en profundidade como se está facendo a ciencia, cales son as especializacións, cales son os intereses dos diferentes actores que participan no proceso de creación académica. En calquera caso, o centro, o foco da miña presentación, da miña exposición, é a almetría. E vou empezar por introducir a noción da almetría, é dicir, que é a almetría? Ben, se quiséramos, establecer unha definición de traballo, diríamos que a almetría son todos aqueles eventos que suceden nas plataformas de medios sociais, de medios de comunicación, e que están relacionados coa ciencia, ben cos actores da ciencia, cos pesquisadores ou cos institucións académicas e cos temas, cos tópicos científicos per se. Unha característica fundamental da almetría é a súa heteroxeneidade. É dicir, temos como almetría as mencións dos artigos no Twitter, as mencións en blogs, en WeChat, no Facebook, os leitores en Mendeley que gardan publicacións nos seus perfis,
compartillar publicacións compartilladas no LinkedIn, bueno, toda sorte de plataformas de medios sociais donde usuarios, donde individuos ou colectivos que non son necesariamente académicos teñen a posibilidade de interactuar coa ciencia, cos pesquisadores, cos actores académicos. Digamos, unha forma de representalo gráficamente é o que presento nesta transparencia. Temos un mundo que é o académico, onde tradicionalmente na bibliometría estudamos a través de bases de datos como Web of Science, como Scopus, como Dimensions ou Microsoft Academic actualmente, e un mundo que, digamos, temos máis ou menos entendido. Non é que temos un coñecemento perfecto, pero entendemos como funcionan as citacións, como funciona a colaboración científica, temos instrumentos para estudiar todos estes factores, todas estas dinámicas. E o que temos agora, digamos, o mundo como leva evoluído, é que agora que temos é un ecosistema de medios e de plataformas onde audiencias, onde grupos de individuos ou agregados de individuos poden interactuar con este mundo académico. É dicir, o que temos é unha interacción que, digamos, hai uns anos non podíamos capturar, non podíamos identificar. E, ademais, ao mesmo tempo, estes actores académicos tamén poden interactuar con esas audiencias que veñen deses outros medios, o cal representa un sistema circular de interaccións. É un pouco como nós, ou eu, digamos, como pesquisador, veso a almetría, non é tanto como un sistema de métricas para, digamos, reemplazar o factor de impacto, porque realmente non funcionan para iso, senón que a almetría é realmente un espacio onde podemos analizar, identificar as interaccións que existen entre a ciencia e a sociedade, ou, de modo máis xeral, entre a ciencia e actores que non son necesariamente académicos. E un pouco o tipo de redes que eu vou propoñer, que eu vou presentar hoxe, teñen que ver con esta idea de estudar as interaccións, de analizar as interaccións entre a ciencia e a sociedade ou outros entes que non son necesariamente académicos. Ben, moi brevemente, cales son as fontes de onde podemos extraer datos almétricos a día de hoxe? Bueno, temos fontes como Crossref e Vendata, que é unha base de datos de acceso aberto, podes empregar libremente. Temos outra como Almetric, que, digamos, é unha das máis utilizadas para análises almétricas. Plum Analytics é, digamos, moi semellante a Almetric. E outra, por exemplo, como pode ser Mendeley, que é un xestor de referencias online donde os usuarios poden guardar e interactuar as súas, digamos, as publicacións coas que están, digamos, lendo, que están estudiando. E, finalmente, mencionaría tamén Overton, que é unha base de datos nova que se centra na análise, na extracción e análise das citacións entre policy documents, reportes políticos, documentos políticos producidos polas institucións políticas, como pode ser o WHO ou, digamos, a Unión Europea, con documentos científicos. É dicir, o que extraen son as citacións que existen nos documentos políticos a documentos científicos, a artigos científicos. Ben, como se ve isto na realidade? Como é? Ben, aquí temos un exemplo dun artigo sobre o COVID. Este artigo leva recibido unha serie de mencións, as mencións nos medios de noticias, nos blogs, no Twitter, unha serie de métricas. E, ademais, unha vantaxe que temos coa Almetría é que tamén podemos acceder a ese contido, é dicir, tamén podemos ver o contido dos tweets, podemos ver quenes foron eses usuarios que mencionaron eses artigos, e vemos que tipo de interacción, que tipo de, digamos, engaxamento tuveron con ese artigo, se incluíron algún hashtag, se mencionaron a outro usuario, se foi un retweet ou foi un tweet original. Estos son todos elementos que están consignados, que están registrados na base de datos Almétrica. Mendeley é, digamos, unha plataforma diferente. Como decía, Mendeley o que nos permite extraer o número de usuarios da plataforma de Mendeley que leron, que guardaron un determinado artigo. Hoxe non vou poder profundizar en Mendeley, quizás noutra oportunidade podamos discutilo en máis detalle. Pero voume ir xa, digamos, o que sería a teoría. Como establecemos estas nocións de redes
nas análises salmétricas. En principio, quisiera destacar algo. Digamos que na pesquisa sobre almetría leva existido moito traballo, levamos feito moito traballo sobre análisis de correlación, análisis de ver como se relacionan as almétricas coas citacións, co factor de impacto, pero de alguna forma creo que pasamos por alto, que non lle prestamos atención suficiente a esa naturaleza, esa natureza de rede que teñen as almétricas. É dicir, son genuinamente plataformas que funcionan en rede. Levan existido algúns exemplos, algúns vou a mostrar hoxe, como as comunidades de atención, as relacións entre os seguidores e os seguidos, o que lle chamaron tamén a idea dos co-readership, dicir, artigos que están conectados porque son gardados, leídos polas mesmas persoas, o readership coupling, que vou a introducir nas seguintes transparencias. Pero un pouco o que quero resaltar é que toda esta, digamos, posibilidade de análisis de redes na almetría están todavía, en certo modo, sen desenvolver. O sea, están todavía a un nivel de desenvolvemento relativamente baixo. E o que quero contribuir con a miña exposición hoxe é un pouco a mostrar como se pode desenvolver esta nova liña de investigación, esta nova liña de reflexión sobre a almetría. Ben, empecemos con, digamos, nesta reflexión máis teórica, empecemos con os modelos tradicionais, o bibliographic coupling e a cocitación. Dicir, basicamente, o que estes dous modelos permiten analizar, digamos, isto está na base da cienciometría, na base dos indicadores bibliométricos. O bibliographic coupling o que nos permite é determinar como dous documentos, dous artigos, están relacionados porque citan os mesmos traballos. Mentres que a cocitación o que permite determinar como dous documentos están relacionados porque están sendo citados por outros documentos. É dicir, tomemos este modelo e apliquémolo digamos, a almetría. E aquí é onde nos, digamos, reflexionamos e propoñemos este concepto. Non sabería dicilo en portugués ou en galego, pero algo así como os acoplamentos heteroxéneos. É dicir, aplicamos os mesmos modelos que temos na bibliometría, o bibliographic coupling e a cocitación, pero neste caso aplicámoslos a análise da coocurrencia de obxetos, de actores e de interaccións que suceden nos medios sociais e que suceden con obxetos científicos. A pregunta é por que heteroxéneos? Bueno, heteroxéneos por tres razóns. En primeiro lugar, porque as fontes son heteroxéneas, é dicir, o Twitter, o Facebook, o Reddit, o Mendeley son todo plataformas totalmente diferentes. O tipo de interacción, o tipo de actividade que alguén pode ter no Twitter é diferente, relativamente diferente do que pode facer no Facebook ou no Reddit. Ademais, os actores son heteroxéneos, é dicir, na ciencia temos os actores académicos, os pesquisadores, pero nos medios sociais temos actores moito máis diferentes. Temos individuos, cidadáns, asociacións, empresas, tamén actores académicos que están activos nos medios sociais, e todo iso representa un ecosistema moito máis heteroxéneo de actores. E, finalmente, o tipo de interacción son tamén diversas, é dicir, se nas citacións digamos, o tipo de citación é relativamente sempre o mesmo, é o mesmo tipo de actividade, nos tweets, por exemplo, temos unha grande diversidade de interaccións. Os retweets, a inclusión de hashtags, os likes, a compartillar tweets, decir, son moitísimo máis extensos, moitísimo máis amplos. Ben, quero me centrar agora en como se fai, como se operacionaliza esta noción dos acoplamentos heteroxéneos. Supoñamos dous tweets, cada un deles feito por un usuario diferente. E cada un deles está establecendo links con outros artigos a través das URLs. E, ademais, tamén establece vínculos con outras fontes que non son necesariamente académicas. E, ao mesmo tempo, tamén inclúe outros elementos como os hashtags, como os nomes de outros usuarios e palabras chave, que todo isto que nos permite é conectar os tweets, pero tamén conectar eses obxetos académicos con esa actividade nos medios sociais. Ben, imos a ver na práctica como se fai. O sea, temos un tipo de acoplamento que sería o que lle chamaríamos o acoplamento de tweets.
Isto, se recordamos digamos, o modelo do acoplamento bibliográfico, sería cando dous tweets establecen un vínculo cos mesmos documentos, cos mesmos obxetos científicos, nestes casos a través das URLs. É dicir, estes dous tweets estarían conectados porque conectan cos mesmos artigos científicos. E ao mesmo tempo, estes artigos científicos podemos dicir que están conectados porque foron tuiteados polos mesmos tweets. Por suposto, o problema que ten un tweet é que ten unha longitude reducida, un máximo de 280 caracteres. Pero moi facilmente podemos ver como este modelo se pode aplicar a outros medios sociais como os blogs. É dicir, temos dous blogs que están conectados porque están linkando, están citando outros, digamos, os mesmos documentos científicos, os mesmos resultados científicos. E ao mesmo tempo, estes resultados científicos están conectados porque están sendo mencionados, están sendo citados polos mesmos blogs. É dicir, a mesma noción aplicada perfectamente a dúas plataformas diferentes. E podemos continuar, é dicir, temos tamén o acoplamento dos usuarios, é dicir, os usuarios de Twitter poden estar conectados porque tuitearon os mesmos traballos científicos. E, de igual forma, os traballos científicos poden ser conectados porque foron tuiteados polos mesmos usuarios, o que chamaríamos un co-Twitter link. E tamén podemos ir aos formatos específicos de cada plataforma. No caso dos tweets temos os hashtags e podemos ver como os hashtags tamén se poden analizar desde o punto de vista de como son conectados a través dos mesmos documentos. E a cousa pode complicarse, pode incluso facerse o que diría eu máis heteroxénea. É dicir, supoñamos que temos un blog e que temos un artigo científico, un paper. Os dous citan o mesmo paper, un segundo artigo científico. E, ademais, o mesmo blog e o mesmo paper tamén citan un segundo blog. Entón, como vemos, a rede agora sai un pouco máis complexa. Xa non temos só obxetos académicos, que serían os papers, nin só obxetos de medios sociais. É dicir, temos unha combinación de tanto obxetos académicos como obxetos sociais. Isto, digamos, sería o extremo do que nos chamaríamos a heteroxeneidade que nos traen a almetría. É dicir, a posibilidade de combinar tanto obxetos académicos como obxetos dos medios sociais. Isto sería un pouco a simplificación, o resumo deste último exemplo de redes aínda máis heteroxéneas. Ben, vou mostrar algúns exemplos prácticos. O primeiro que sería a aplicación da almetría a análise de termos. Este é un exemplo dun mapa temático extraído da base de datos Dimensions. A investigación, os artigos son sobre investigación sobre VIH, e o que fai o FOSS-Viewer das publicacións que extraemos de Dimensions, extrae os termos e establece o mapa co palabra que mencionaba anteriormente. Como vemos, para a pesquisa sobre o VIH, establecese dous clústeres diferenciados, o da dereita sobre a parte máis clínica da pesquisa sobre o VIH e a da esquerda o que sería a parte máis social, máis de tratamento, máis de intervencións da enfermidade. Ben, se nos extraemos as citacións de todos eses artigos, establecemos o que sería un score, un reconto de citacións a nivel de artigo que extrapolamos a cada un dos termos, podemos analizar cales son os termos que son utilizados en publicacións que teñen máis citacións. E o caso do mapa do VIH é bastante claro, é dicir, son as publicacións, os artigos da parte máis clínica, da parte de investigación máis clínica, os que teñen un maior impacto científico medido polas citacións. Que pasaría, en cambio, se en lugar das citacións o que contamos son os tweets, os tweets que reciben esas publicacións? Ben, entón, o que temos é un mapa totalmente diferente. O que topamos é que son os termos, os artigos, as publicacións que están máis relacionados coa actividade social, coa actividade máis de intervención, os que teñen un maior impacto nos medios sociais. O cal, un pouco pode resaltar a idea de que a almetría o que nos está apuntando son
temáticas, intereses que teñen relevancia ou impacto, se queremos, digamos, en contextos, en comunidades que non son necesariamente as máis académicas, que como vimos, polo menos medido polo nivel de citacións, as comunidades académicas estaban máis na parte clínica da pesquisa sobre o VIH. Ben, este sería un exemplo de como se poden incorporar a almetría en análise temática. Pero podemos tamén pensar en mapas de comunidades de atención, é dicir, quenes son os usuarios de Twitter que están tuiteando as mesmas publicacións. Esta é unha análise que fixemos para a produción científica da África do Sur. Todas as publicacións, todos os artigos que estamos analizando aquí son da África do Sur. E o que vemos na transparencia son os usuarios de Twitter que se agrupan en comunidades, en clusters, porque están tuiteando as mesmas publicacións científicas. De acordo? Entonces, o que temos son, por exemplo, usuarios de Twitter que están relacionados con temas de ecoloxía, con temas de viroloxía, con temas de medicina, con temas da saúde, da nutrición, dos deportes. Como vemos, os usuarios de Twitter que tuitean a produción da África do Sul, agrúpanse en clusters máis ou menos temáticos. E ao mesmo tempo, entón, que tipo de análises novas nos permite este tipo de mapas, este tipo de análisis? Pues, como decía, análisis de comunidades de atención. Tamén nos permite estudiar como de diversas son esas audiencias, si son todos pesquisadores, si son individuos, cidadáns, asociacións de persoas, asociacións de pacientes. Por lo tanto, permite identificar stakeholders, xente que pode estar interesada na actividade académica, aínda que non sexan académicos, e tamén nos permite determinar se existen pontes cognitivas, é dicir, se hai polarización nos intereses sobre a ciencia en determinadas comunidades. Ben, e este mesmo mapa podemos revertilo, é dicir, o que temos aquí agora son a combinación, estos son revistas científicas, pero o que temos son revistas que foron cotuiteadas polos mesmos usuarios, é dicir, o que temos é que os usuarios publican artigos de dúas revistas diferentes, esas dúas revistas entón quedan cotuiteadas, conectadas por ese usuario do Twitter. Decir, non quero entrar aquí en moita profundidade, pero o que vemos é que existe certa, digamos, relación temática en como os usuarios de Twitter combinan, digamos, cocitan ou cotuitean, mellor dito, os artigos e as revistas científicas. Que tipo de aplicacións podemos esperar deste tipo de mapas? Bueno, pues, en primeiro lugar, novos mapas da ciencia, é dicir, típicamente facemos os mapas da ciencia en bases a criterios académicos, clasificacións académicas ou incluso en base a citacións, pero con este tipo de datos podemos establecer novos mapas, se queremos, máis sociais, é dicir, como outros usuarios que non son necesariamente académicos están conectando as ideas académicas. E, ademais, isto abre a oportunidade de estudiar se, por exemplo, existen combinacións feitas polos usuarios de Twitter, neste caso, pero combinacións que non se aceitan o que sería o discurso científico. Por exemplo, se alguén está combinando ou está discutindo artigos que teñen, digamos, unha contraposición moi grande, pertencen ou ben a diferentes campos ou que están, de alguna forma, resaltando aspectos científicos que son contradictorios. Isto nos abre unha porta a estudiar elementos como a desinformación ou a información, misinformation. Ben, e, por suposto, tamén podemos analizar as redes de combinación dos, por exemplo, dos hashtags, dos elementos que aparecen neses twitters, nesas plataformas sociais. Por exemplo, vemos como a combinación, digamos, os mapas dos hashtags que aparecen co mesma publicación, o que nos permite determinar hashtags que poden ser relevantes, por exemplo, se queremos diseminar o noso traballo no Twitter. Es decir, podemos ver que se estamos traballando no cáncer, podemos ao mellor pensar que melanoma podería ser outro hashtag que poderíamos considerar para ser máis específicos. Que nos permiten este tipo de análisis de hashtags?
Ben, pois, por exemplo, podemos volver á bella idea sobre as folksonomías, é dicir, como as entes que non son académicos están etiquetando, están considerando actividade científica. Como decía antes, poden tamén contribuir a mellorar as estrategias de diseminación. Un pesquisador que quere diseminar a súa actividade no Twitter pode, con un mapa como este, seleccionar hashtags que sexan máis precisos, máis relevantes para as comunidades ás que quere chegar. Por suposto, cousas como topic modeling ou incluso a delineación de campos, es decir, como os usuarios de Twitter están determinando que traballos pertencen a un campo determinado, a física ou a saúde, a psiquiatría, o que sexa. 5 minutos, Rodrigo. Moi ben. Finalmente, temos o que falábamos antes incluso dos mapas máis complexos, é dicir, cando o que temos é unha combinación simultánea tanto de, digamos, elementos académicos como elementos que veñen dos medios sociais. Este foi un estudo que fixemos sobre a pesquisa relacionada co Big Data, todas as publicacións da Web of Science que contiñan a palabra Big Data. O que fixemos foi comparar as palabras chave empregadas polos autores dos artigos, isto é o que vemos en verde, nos nodos en verde no noso mapa, e os hashtags empregados polos usuarios do Twitter. É dicir, temos unha combinación Science Society neste mapa, é dicir, que din os investigadores, que din os pesquisadores, que din os usuarios de Twitter sobre eses mesmos artigos. E o que é interesante é ver como a veces hai unha, digamos, correspondencia, os pesquisadores asignan as palabras clave que coinciden cos hashtags que tamén asignan os usuarios de Twitter, pero outras veces vemos que tamén hai algún tipo de, digamos, reducción do contido. É dicir, neste caso, os pesquisadores din dos seus artigos que tratan sobre os medios sociais, sobre social media, e os usuarios de Twitter o que din, bueno, isto é sobre Twitter ou é sobre Facebook. É dicir, profundizan, digamos, marcan un pouco máis en detalle eses artigos. E ás veces veremos que hai incluso unha ampliación do contexto semántico. É dicir, os autores din o meu artigo trata sobre machine learning, pero os usuarios de Twitter din isto é artificial intelligence, digamos, esta idea de ampliación, de expansión semántica. Ben, unha vez máis, isto é simplemente para ilustrar, pero este tipo de análisis o que nos permiten é ver como se están espallando, como se están diseminando os temas académicos, como están sendo tamén recibidos. Por exemplo, se atopáramos neste mapa discrepancias moi fortes, poderíamos pensar que pode haber unha mala comprensión digamos, dos traballos científicos. Digamos que os usuarios de Twitter non están comprendendo ou incluso que lle están dando outra interpretación que ao mellor non é a que queren os autores. E, por suposto, pues, tamén pode servir para monitorizar as estrategias de comunicación académica. É dicir, se consideráramos que o alineamento entre como reciben os usuarios dos medios sociais co que queren dicir os investigadores é un bo resultado, este tipo de mapas permítenos monitorizar eses aspectos. Ben, xa para concluir, que nos queda, que posibilidades nos abren estas, digamos, analíticas de redes na almetría, as súas relacións coa ciencia, esta noción dos acoplamentos heteroxéneos, ben, que nos permiten, digamos, unha caracterización máis avanzada tanto dos actores, dos eventos e das interaccións, é dicir, non é un mero reconto de tweets, non é un mero reconto de likes no Facebook, é realmente intentar entender que interaccións, que actores están participando nese proceso. E, por lo tanto, digamos, esta visión, se queremos un pouco máis complexa, o que nos permite é modelar e entender, digamos, como novas formas de interacción están crecendo, están evoluindo. Tamén, digamos, no futuro estaría o desenvolvemento de analíticas máis novedosas que nos permitan caracterizar estas interaccións entre a ciencia e a sociedade. É dicir, isto un pouco é a porta cara a entender, a estudiar máis en profundidade o impacto social da ciencia.
E, finalmente, unha posibilidade que creo que ten bastante relevancia é a de poder caracterizar, estudiar e monitorizar a comunicación científica. É dicir, xa non é que agora os investigadores sexan actores pasivos, que cando os seus artigos están fora, eles se despreocupan de como están sendo recibidos, como están sendo comprendidos ou non os meus traballos. Dicir, agora existe unha posibilidade de monitorizar estes aspectos e, por tanto, tamén chegado o caso de establecer instrumentos digamos, de intervención, de millora e incluso digamos, de interacción bidireccional, é dicir, que queren, que pensan os usuarios de outras plataformas e que están facendo os pesquisadores. Ben, para concluir, a verdade é que é un reto bastante grande, pero creo que tamén existen posibilidades fascinantes no futuro. E isto sería todo. Moito obrigado pola súa atención, polo vosso tempo. Obrigado, Rodrigo. Foi uma ótima apresentação e muitíssimo bem-vinda. Nós, por exemplo, lá no IBICT, acho que muitas outras pessoas já conhecem bem o VOS Viewer no Brasil. E, nesse sentido, é muito interessante perceber também esse desenvolvimento, né, essa evolução, acho que do ponto de vista tanto do VOS Viewer como do Cortext. Né, o que a gente está percebendo aqui é um movimento, e é um movimento, literalmente falando, né, no sentido que essas ferramentas elas nunca estão plenamente acabadas. Né? Então, é quase que uma perspectiva, aí, se a gente colocasse um pouco um olhar meio simondoniano da coisa, né? É um contínuo processo de individuação dessas infraestruturas, né? Dessas ferramentas, dessas plataformas, e que, obviamente, é um processo de individuação delas, de concretização dessas tecnologias, no sentido que a cada momento a gente percebe efetivamente novas demandas, né? Demandas que surgem por conta do nosso campo de pesquisa. Deixa eu tentar melhorar meu som aqui, que eu acho que tem... Ver se melhorou assim. Né? Mas um contínuo desenvolvimento de um campo de pesquisa que nos apresenta novos desafios, nos apresenta novos objetos, né? E esses novos objetos de pesquisa, esses novos questionamentos que se colocam para a gente, né, enquanto um grande desafio, são questionamentos e são desafios que vêm por conta também desse universo, desse mundo cada vez mais digitalizado, né, cada vez mais interferido, né, pelo digital, pela computação, pelo fenômeno computacional, e que, obviamente, impacta não apenas as nossas ciências, digamos, duras, né, ou a área STEM, né, mas impacta e muito também, né, a forma como a gente pode se debruçar de maneira crítica, reflexiva, né, sobre fenômenos que são sociais, que são políticos. E daí é muito importante a gente perceber, por exemplo, que o VOS Viewer, ele, obviamente, não se encerra numa mera ferramenta que pode servir para um estudo bibliométrico, né, para um estudo cientométrico, né, mas é uma ferramenta que pode ser largamente utilizada numa perspectiva já de altimetria, onde a gente vai, de alguma maneira, pensando como a gente pode avaliar, como que a gente pode inquirir aquilo que é registrado e reproduzido em redes sociais como o Twitter, por exemplo, né? Só pegando esse exemplo, né? E no caso do Cortext, eu me lembro, assim, eu conheço o Cortext tem algum tempo, por conta do próprio Alexandre, né, quando ele ainda estava aqui fazendo algumas atividades no IBICT, e me parece, né, que é muito, muito visível também o processo de desenvolvimento do Cortext, né, de desdobramento da infraestrutura do Cortext, tentando cada vez mais abarcar mais e mais demandas, abarcar mais e mais recursos, né, para se tornar essa estrutura mesmo, né, bem, digamos, de ação bem heterogênea em relação aos elementos, aos dados, né, às informações que podem ser trabalhadas
pelo Cortext. E aí eu tenho... Isso é uma primeira explanação. Eu tenho um questionamento que eu gostaria que vocês pudessem responder, que é mas eu vou fazer isso por último, né? Eu quero colocar aqui uma pergunta, deixa eu puxar a janela para cá, né? Uma pergunta que está aqui no chat do Valnides Araújo Costa, acho que é mais direcionada ao Alexandre, né? Ele coloca no chat: há um limite para a quantidade de textos a serem inseridos no Cortext? Tem um arquivo de 100 mil com 100 mil páginas de comentários em redes sociais sobre a temática do bullying. Seria possível analisar no Cortext? É uma pergunta, né? Então, assim, acho que é uma pergunta que é uma pergunta mais ou menos de todo mundo, né? Quando a gente se depara com essas ferramentas, é assim, de que volume de dados e informação a gente está falando? Né? O quanto que essas ferramentas aguentam, digamos assim. Então, essa é a pergunta do Valnides. E aí tem uma colocação do Fábio Gouveia, que vocês conhecem, né? Que fala sobre, na perspectiva do Fábio, né, um possível limitante do VOS Viewer, né, relacionado ao fato de que, a priori, ele tinha sido pensado para tratar conteúdo em inglês, né? E o sistema de processamento de linguagem natural, a princípio, não poderia ser desativado, né? E aí o Fábio pergunta diretamente para o Rodrigo, né, de maneira bem simpática, né? Ele diz assim, se o Rodrigo poderia pedir ao Van Eck, né, para colocar uma opção de desativar o tratamento de processamento de linguagem natural. E aí, tendo essas colocações, essas pequenas perguntas, assim, eu quero aproveitar para falar algo que eu vinha percebendo ao longo da fala de vocês, né? E com essa colocação simpática do Fábio, também acho que toma o seu lugar, né? Assim, pede pelo seu lugar. Né? A gente está falando de ferramentas importantes para a gente poder desenvolver cada vez mais abordagens metodológicas ligadas ao digital, né? Então, portanto, desenvolver métodos digitais, né? e de alguma maneira, legitimá-los, né? e desenvolvê-los. E aí a gente percebe, por exemplo, em relação à questão do processamento natural de linguagem, né? Colocado pelo Fábio, né? A gente percebe que tem-se aí um desafio, né? Acho que é um desafio, digamos, mais global, mais integral, né? Mais horizontal, que é o desafio quando a gente pensa que essas grandes estruturas são desenvolvidas em grandes universidades do norte global, né? E que, felizmente, essas grandes universidades e os grupos que estão por trás dessas ferramentas são grupos que politicamente estão alinhados com uma perspectiva de acesso aberto, de ciência aberta, né? E isso é essencial, acho, né, para que a gente possa não apenas aprender com essas ferramentas, mas que a gente possa reproduzir o uso delas em outros lugares, em outros países, em outras comunidades, né? E aí, obviamente, tendo em perspectiva o que a gente chama de sul global, né? Mas me parece que a gente tem também, apesar disso, né, a gente tem também um grande desafio, que é no sentido de que, por exemplo, quando eu olho para o Cortext, Alexandre, eu tentei usar o Cortext, eu tenho uma grande incompetência digital, né, e que é uma dificuldade que eu venho trabalhando sempre, mas eu fico pensando um pouco quanto que faz diferença, não apenas para pessoas como eu, mas acho que faz diferença, sobretudo, para estudantes, né? Que ferramentas como essa pudessem ter versões, por exemplo, em português, né? Ou versões, no caso, sei lá, em espanhol. Nem sei se o Cortext tem uma versão em espanhol, mas eu estou pensando aqui enquanto alguém do Brasil, né? E fico pensando que acho que... E aí eu queria colocar isso para vocês, né? Como é que vocês veem, né? Se vocês veem, como vocês veem, esse, digamos, último desafio, esse último esforço que tem a ver com a hegemonia da hegemonia anglófona, né, que está sobre essas ferramentas, né, e como que a gente faz, né,
para tentar atuar de alguma maneira que essas ferramentas possam realmente ser melhor apropriadas por outras comunidades que, historicamente, né, e do ponto de vista até mesmo da ciência, do ponto de vista científico, é óbvio, isso muda de área para área, né? Então, se a gente for ver em medicina, ou biologia, química, você vai ter uma maior publicação e produção, às vezes, muitas vezes em inglês, né? Se você for olhar para outras áreas, talvez nem tanto, né? Então, como que a gente percebe, se a gente percebe essa dificuldade, né? Se é que é uma dificuldade, acho que é, a princípio, né? De que essas ferramentas possam ser cada vez mais melhor assimiladas e melhor reproduzidas por uma comunidade não anglófona, né? Considerando todas as nossas dificuldades, né, de políticas de ciência e tecnologia, né, e dificuldade de financiamento, né? Alexandre falou sobre infraestruturas, né? Então, grandes infraestruturas em cenários políticos, né, como o do Brasil ou de outros países da América Latina, mas também em África e outros lugares, muitas vezes se torna um desafio sui generis. Então, abro agora para vocês poderem se colocarem. Obrigado. Alexandre, tens que unmute. Justamente, tá? Eu estava perguntando se devo começar eu, porque tem aquela pergunta mais específica, ou se tem alguma coisa mais direta aí, Rodrigo? Vai. A gente pode seguir a ordem, talvez. Tranquilo. Bom, então, acho que tudo gira em torno do mesmo tema, que é esse tema de infraestruturas, né? Como é que seja, como nos produtos dessa infraestrutura, seja num software, seja num serviço online, seja a questão específica, se o Cortex aguenta tratar um arquivo com 100.000 páginas de comentários. Bom, acho que, por um lado, justamente, assim, a ideia de você prover uma infraestrutura que tem a capacidade computacional por trás é justamente abrir essas possibilidades para os pesquisadores de tratarem coisas que no computador pessoal deles não é possível, né? Inclusive para poder usar métodos que não dá para você usar no seu computador pessoal. Quando eu mostrei lá o Sashimi, por exemplo, é um método que às vezes leva 3, 4 dias para rodar, e a maioria das pessoas não tem nem como deixar o computador pessoal dedicado a uma tarefa só durante esse tempo. Então, quer dizer, essa possibilidade está bem no centro dessa ideia de infraestrutura, nesse sentido que eu dei do Cortex. Então, assim, a princípio, sim, a questão é formatar direito o arquivo para que ele seja interpretado e tal, mas, a princípio, a maioria dos métodos deveria funcionar. Se não funcionar, você pode escrever no fórum, porque existiria a possibilidade de tentar entender por quê, e às vezes é um pequeno gargalo em alguma coisa que dá para destravar. E às vezes a maneira de usar o método, então, assim, a princípio, assim, a proposta seria justamente de permitir esse tipo de pesquisa de larga escala, né? Por outro lado, você tem uma questão que aí, ligando com a pergunta e a língua portuguesa, e a interface em português, você tem uma questão de recursos que custam para essas infraestruturas, e, bom, para a questão da língua, a gente é até curioso, porque, assim, enquanto no tratamento interno da língua dentro do serviço, você tem outras línguas, o Cortex leva em conta dinamarquês, francês e algumas outras línguas, então, a priori, não deveria ser difícil de incorporar o português, bastaria ter um módulo, talvez até já exista, não sei que ponto está a comunidade aí de análise de morfológica, de português, não sei o quê, se tem já um módulo que daria para acoplar no lugar onde estão os módulos de dinamarquês, francês e inglês dentro do Cortex, mas para isso precisa de uma pessoa dedicada que vai lá colaborar com a gente. Então, assim, pensando um pouco nessas colaborações internacionais que existem nessas infraestruturas, você pega lá o telescópio gigante, não sei o que lá, que está no Chile, vários países puseram não sei quantos milhões, não sei o que, o Brasil entrando com um pequeno, o barato é esse, né? O Brasil entrando com um pequeno aporte, consegue ter acesso a uma coisa que ele jamais teria condição de fazer sozinho.
Isso é verdade para todos, mas isso é mais verdade, é mais forte ainda para países que têm recursos mais limitados. Então, a gente teria que pensar como é que poderia, e acho que a gente conversou a primeira vez que eu tive dando uma oficina, a gente conversou sobre, com alguém acho que alguém da PUC estava lá e comentou que tinha interesse, e talvez pudesse colocar um aluno de engenharia, alguma coisa para tentar incorporar a língua portuguesa no Cortex, mas pelo que eu entendi na época, eles olharam e não tinha ainda um módulo que desse para colocar, e o Cortex não estava, a gente está todo num processo de modularização do Cortex para permitir que ele seja mais facilmente, para que contribuições de fora sejam mais fáceis também. Então, talvez hoje seja possível, precisa achar alguém que tenha um recurso comparativamente muito pequeno, com o recurso necessário para criar uma plataforma, para criar um serviço desse, mas que seja colocar alguém, um aluno, às vezes que seja um aluno de iniciação científica, às vezes, porque não deve ser muito complexo, dado que é mais acoplar alguma coisa que já está desenvolvida, para ir lá e olhar no código do Cortex, olhar o que tem que fazer junto com a gente. Para a questão da língua na interface, isso é até engraçado, que é realmente uma questão, porque nem em francês ele existe, né? O Cortex ele é em inglês, e mesmo a comunidade francófona, onde ele é desenvolvido, tem que lidar com o inglês, né? Isso pode ser uma questão para a próxima vez, isso é claramente uma questão de prioridade e recurso. Para a próxima versão, tá se pensando já na próxima versão da interface do Cortex. Isso provavelmente vai ser incorporado, porque está muito alinhado com essa ideia de ferramentas para pesquisa participativa, de pensar essas ferramentas de análise de textual, de análise de redes, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade civil, para a autoanálise de organizações de sociedade civil que possam ter documentos, que podem ter, ou mesmo para outras comunidades de jornalistas, assim. Então, acho que isso está dentro, e aí você sai um pouco desse mundo da pesquisa, onde o pessoal engole mais fácil essa retórica de que, não, inglês tá bom, então acho que vai passar aí, isso vai demorar um pouco mais de tempo, de recursos, mas acho que é bom saber e ouvir disso, porque entra no roadmap, e de novo, se tiver possibilidades de contribuir com uma parcela de recursos que ajude a avançar esse tipo de coisa, isso sempre ajuda, e acho que sempre nessa diplomacia científica ela tem esse aspecto virtuoso, que sempre quem pode dar um pouquinho acaba recebendo muito mais, né? Acho que é isso que eu teria a dizer, colocar agora. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Olá. Bueno, está com o Rodrigo. Então contestarei ao Fábio. Muito obrigado, Fábio, fazendo as perguntas complexas. Prometo que vou falar com o meu companheiro Vanek, mas não esqueças que os holandeses são muito cabeça dura. Mas eu tentarei convencê-lo. Em qualquer caso, creio que há uma tendência que está a suceder, está acontecendo agora, é que en algún momento vai a poñer este problema, digamos, esta situación máis alta na senda, máis prioritaria. E que o que estamos a observar é que todas as fontes o que están expandindo o contido, expandindo a cobertura. A Web of Science está expandindo, o Scopus está expandindo, temos o Dimensions, que tamén é unha base de datos global, non ten ningún tipo de restricción máis alado do DOI. Microsoft Academic é unha base de datos inmensa de registros académicos que teña ou non teña DOI. Está tamén o Google Scholar, ainda que non é moi analizable, mas digamos, o patrón, a tendencia é a incluir máis, incorporar máis resultados. E despois temos toda a parte dos medios sociais, que iso non ten ningún tipo de restricción lingüística. Isto para mí o que sitúa é un escenario no que o que non se adapte a esta situación máis diversa realmente queda atrás. Se solamente optimizas o inglés, cando traballes con Dimensions, cando traballes con Microsoft Academic, cando traballes cos tweets de calquer parte do mundo, podes quedar atrás na tua capacidade analítica, porque obviamente non nos imos a conformar con solamente quero ver a parte inglesa. Agora vivimos con iso, temos esta restricción, pero eu creo que no futuro está esta necesidade, está esta demanda.
Entón, ainda que só sea por isto, é un argumento que podo empregar con meu compañeiro Vanek, é dicir, vai ser unha necesidade futura. Realmente é a tendencia, é dicir, maior cobertura, maior capacidade de indiciación, incorporación de todas as linguas, xa ni sequera das linguas mainstream, que para min o portugués é mainstream, pero o galego tamén é unha lingua. Estou seguro de que non existe software que poida analizar, digamos, da mesma maneira. De feito, notei que os tweets en galego moitas veces quedan etiquetados como portugués. Así que igual temos aquí algunha discusión, temos que ter algunha discusión en común. Pero esta é a miña idea. No futuro da almetría, da cienciometría, ten que existir esta perspectiva multilingüística, multilingüe. Obrigado, Rodrigo. Existe mais uma pergunta aqui, colocada pelo Renan, né? Renan Castro. Ele pergunta diretamente para você, Rodrigo, se você poderia avaliar a função de análise textual do VOS Viewer com alguma outra ferramenta que também se propõe a analisar corpos textuais. Foi isso que ele escreveu. É uma pergunta mais técnica, mais difícil para mim de responder. Não sei se existem comparações na funcionalidade textual do FOSS Viewer. Não sei se meus companheiros fizeram alguma. O que sí podo dicir é que o FOSS Viewer está optimizado para análise de textos académicos que proveñen de metadatos de registros bibliográficos. E incluso para análises textuais de texto completo non funciona necesariamente ben todas as veces. Un exemplo que podo mencionar é quisemos facer un análise a texto completo dos textos de Conversation, que é unha plataforma de medios sociais, ou digamos de medios de noticias, onde os pesquisadores escriben noticias científicas, é dicir, son pesquisadores facendo de xornalistas. Digamos, cando aplicábamos o FOSS Viewer a ese texto completo, notábamos que os mapas que obtiñamos non eran satisfactorios, o cal tivemos que facer un procesamento textual máis en profundidade. Probablemente porque son textos máis amplos e tamén porque son textos que non son necesariamente académicos. Entón, eu creo que o FOSS Viewer está optimizado para títulos e resumos de registros bibliográficos en inglés. Incluso, ademais, teñen funcionalidades nas que quitan, digamos, removen os textos que aparecen, como, por exemplo, Elsevier, ou digamos, elementos que aparecen frecuentemente nos resumos dos artigos. Eso está incorporado no FOSS Viewer. Pero unha comparación como tal eu non coñezo. Obrigado, Rodrigo. Rapidamente, pronto. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a Alexandre Abdo e Rodrigo Costas, né, pela disponibilidade de estar no nosso evento e de ter partilhado um pouco a experiência de vocês dois, né, com ferramentas que já são, né, bem utilizadas por todos nós e essenciais para essa continuidade de uma pesquisa que, né, vem se desdobrando, né, digamos, de maneira realmente transdisciplinar. Então, só tenho a agradecer. Aproveito e coloco para as pessoas que estão nos assistindo que a continuidade da programação vai ser colocada no chat pelo CRI e o FRJ, e aguardamos vocês, né, para a tarde, né, para poder continuar, digamos, conectados, né? Ia falar ligados, mas ligados acho que está muito analógico. Então, conectados ao nosso evento, e mais uma vez agradecer, né, aos que aqui estão participando com todo carinho e toda consideração, né, conosco. Então, encerramos essa mesa, vamos almoçar, quem ainda não almoçou, no meu caso, eu acho, né, porque eu sou o único que estou com o fuso horário aqui no Brasil. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que eu e o Rodrigo vamos jantar, né? Vamos comer. De todas formas, vamos comer. Muito obrigado a vocês. Alegria mesmo. Muito obrigado. Gente. Tchau, tchau. Até a próxima.